Olá, boa noite, feliz domingo para todos vocês. Como tem passado o domingo? Espero que foi maravilhoso. O meu também foi muito bom, graças a Deus. Ei, glória a Jesus. Hoje é 23 de... Não, hoje é 22 de janeiro de 2021, não é isso? Deus tem colocado no meu coração muita coisa boa, muita palavra boa. O Espírito Santo tem me visitado, tem me batizado, colocando palavras boas, palavras santas no meu coração. E eu vou entregar a vocês as palavras que Deus tem colocado no meu coração. Você que tem a Bíblia Sagrada, abra aí em Romanos 8. Nós vamos ler essa palavrinha santa e boa que Deus tem colocado na minha mente. A nova vida debaixo da graça, segundo o Espírito de santidade e adoção. Portanto, agora nenhuma condenação há para o que estão em Cristo Jesus. O Espírito Santo colocou isso na minha mente, no meu coração, eu estou passando aqui agora. Aqueles que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. E você está em Cristo Jesus? Se você está em Cristo Jesus, saiba que nenhuma condenação há para você. A Bíblia diz assim, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto que era impossível a lei, visto como estava enferma pela carne, Deus enviando o seu Filho à semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Amém? Para que a justiça da lei, porque os que são segundo a carne, inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Oh, palavra maravilhosa. Porque, gente, a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Tá vendo que palavra boa? Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade pode ser. Porquanto os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vendo? Os que estão lá no mundo, nos prazeres da carne, fazendo tudo que a carne pede, eles não podem agradar a Deus. Eles estão vivendo na carne. E nós que estamos vivendo em espírito, estamos agradando o Senhor. E vós, porém, não está na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. E se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo também vivificará os vossos corpos mortais, pelo seu Espírito que em vós habita. Capítulo 12. De maneira que, irmãos, somos devedores, não a carne, para viver segundo a carne. Porque se viver segundo a carne, morrereis, mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são os filhos de Deus. Porque não recebeste o espírito da escravidão, para outra vez estar de temor, mas recebeste o espírito de adoção de filhos, pelo que clamamos, Abba, Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E o último versículo, 17. Romanos 8:17. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros, também herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é certo que com ele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados. Então, gente, o nosso viver tem que ser um viver no Espírito. Por que o crente não dança? Por que o crente não rebola? Por que a crente não anda de batom? Por que a crente não gosta de pingente, de argola, de esmalte, de anéis? Por que a crente não gosta de cortar o cabelo? Por que a crente não veste roupa curta? Por que a crente não bebe cerveja, não senta em rodinhas, não vai para balada, para bailes? Porque a vida da crente e do crente é uma vida revestida pelo poder de Deus.
e é uma vida em espírito. Então, pela essa profecia, que pela essa carta aqui aos Romanos, foi Paulo escreveu para os Romanos, né? Você tá vendo, você tira tudinho, por que que o crente é assim e por que o que não é crente não é assim. Entendeu? Olha, irmãos, eu acho assim, a gente tá na igreja, a gente vai para a igreja para ouvir a palavra. Se você foi para a igreja para ouvir, se você foi para a igreja, você foi para ouvir a palavra. Se você foi para a igreja para ouvir a palavra, então uma mudança vai acontecer dentro de você. Porque quando você vai para a igreja, o crente, o pastor, qualquer dirigente que pega na Bíblia Sagrada, ele vai te entregar o que está na Bíblia Sagrada. Ele não pode te entregar o que está em outros livros, nos livros das bibliotecas, nos livros das faculdades. Ele vai te entregar o que está na Bíblia Sagrada. E se você foi para a igreja, você foi receber a palavra de Deus. E a palavra de Deus está onde? Na Bíblia Sagrada. E o que está lá movimentando o culto? O Espírito Santo, irmão. O Espírito Santo está movimentando o culto, porque o Espírito Santo, a palavra é Jesus. E se a palavra é Jesus, nós estamos recebendo a palavra de Jesus. Se você foi para a igreja, você vai para a igreja, você quer continuar uma vida em espírito, você tem que obedecer. Quem não obedece não é filho de Deus. A Bíblia tem a palavra santa, né? São 66 livros, todo dia falando da palavra de Deus, todo dia falando de Deus. E a igreja tem sua doutrina. A sua doutrina é segundo a Bíblia Sagrada. Se você vai para a igreja, você vai ouvir doutrinas. Você vai obedecer doutrinas. A igreja que não tem doutrina não pode trabalhar sem doutrina. Porque a Bíblia toda fala de doutrinas do Espírito Santo. Como é que você senta no banco da igreja para ouvir a palavra de Deus e volta no mesmo jeito? Você, por exemplo, eu quero dizer assim, existe no mundo pessoas que não obedecem a palavra de Deus. Entra na igreja, senta, ouve a palavra, volta para casa, não obedece, continua na mesma vida, continua fazendo as mesmas obras e depois diz que não sentiu nada dentro da igreja. Como é que não sente? O Espírito Santo está ali dentro, só que o Espírito Santo só vai trabalhar na tua vida se você der lugar, né? Se você der lugar, se você obedecer. Obedecer a salvação veio pelo ouvir, ó. Ouvir o que? A palavra de Deus. Se você ouve, você obedece, então você vai ter uma mudança, vai sofrer uma transformação na sua vida. A transformação não vem de fora para dentro, mas sim de dentro para fora. Não é o seu vestir, não é o seu trajar, não é tirar suas maquiagens que vai transformar você. Agora, é necessário que haja uma mudança, e essa mudança vem de dentro para fora. O dentro é a obediência. O Espírito Santo vai entrar na sua vida, vai habitar no seu coração se você der lugar. Porque se você vai para a igreja e volta a fazer as obras da carne, voltar para as baladas, voltar para as jogatinas, voltar para beber, fumar, prostituir, adulterar, roubar. Eu não estou dizendo, não estou lhe julgando. Eu estou falando que as pessoas mundanas, elas fazem isso. E quando elas entram na igreja, elas vão ouvir a palavra. E se ela quer uma transformação, ela tem que obedecer a palavra. Esta palavra é o Espírito Santo que vai entrar dentro de você e lhe transformar, quando você obedece. Então, quando vem para a igreja, sofre a transformação, vai para casa, reflete, obedece, lê mais a palavra de Deus, volta novamente para o culto, você vai sofrer a transformação. Aquele que roubava não rouba mais. Aquele que matou, que adulterou, não vai matar nem adulterar mais. Esse é o batismo do arrependimento. A pessoa tem que crer e obedecer. Se arrepender, ser batizado e ser salvo. Essa é a doutrina do Espírito Santo, né? Aí você sofreu ou não sofreu uma mudança? Sofreu. Porque ele veio para ouvir a palavra, ele estava ouvindo a palavra, ele deixou que a palavra, o Espírito Santo, ficasse nele. O Espírito Santo vem com a palavra, entra dentro de você. E se você o obedece, você não vai fazer as obras da carne, as obras más que você fazia antes. Você vai se envergonhar de todo o seu pecado. Você vai pedir perdão ao Senhor Jesus Cristo. Você vai entrar de joelho
no seu quarto, você vai se arrepender, você vai pedir perdão de joelho, o Senhor Jesus vai lhe ouvir, vai lhe perdoar, o Espírito Santo vai habitar em você. E ali vai sofrer uma mudança. O Espírito Santo vai transformando você de dentro para fora. Porque você deu ouvido à palavra de Deus, você deu crédito à palavra de Deus, você escondeu a palavra de Deus, você guardou aqui no seu coração. E quando o diabo veio tentar você, você disse, não, Satanás. A Bíblia está escrita, é assim. Lembra quando Jesus foi batizado? Ele foi tentado 3 vezes. Quando o João Batista batizou Jesus lá no Rio Jordão, a pomba veio, ó, o Espírito Santo, o símbolo da pomba, ó, o Espírito Santo veio sobre Jesus, batizou ele, e ele foi impelido para o deserto. E lá no deserto, Satanás o tentou por 3 vezes. E nessas 3 vezes, Jesus tinha palavra para dizer não a Satanás. Você tem que ter a palavra para vencer o mundo. Você tem que ter a palavra para vencer o maligno. Você não pode viver sem a palavra. Você tem que ir para a igreja. Você tem que ler a Bíblia. Você tem que dar lugar ao Espírito Santo falar com você. Viu? Porque é assim. É assim que se faz. Aquele que matava, não mate mais. Aquele que roubava, não roube mais. Aquele que fumava, não fume mais. Aquele que bebia cachaça, se embriagava, brigava em casa com sua esposa, com seus filhos, com seus vizinhos, não beba mais. Aquela que se prostituiu ou que se prostitui, não faça mais isso. Não entregue seu corpo à prostituição, não adultere mais. Porque agora o Espírito Santo já falou com você, ó, já falou com você. Falou aqui, ó, no ouvido, ó. E você já ouviu, você já guardou as palavras, agora você tem a palavra para dizer ao inimigo, não. Saiba dizer sim, saiba dizer não. A procedência é assim, ó, sim, sim, não, não. O que passa daí é do maligno. Você tem que saber responder seu sim e seu não. Mas você tem que ter a palavra que é o Espírito Santo que vai responder isso por você. Quando você guarda a palavra, ó, pelo ouvido no seu coração. E tem que ter a mudança. A Bíblia diz que o Espírito Santo é o selo divino. Quando Jesus foi para o céu, ele disse, ó, vou para o céu, não vos deixarei órfãos, não vos deixarei sozinhos. Eu vos enviarei o Consolador. E o Consolador, a saber, é o Espírito Santo. E o Espírito Santo vai descer sobre você, que pediu perdão, que se arrependeu dos seus pecados, está com o corpo limpo, a mente limpa, o coração limpo. E o Senhor Jesus Cristo lhe perdoou. O Espírito Santo vai descer sobre você. E quando o Espírito descer sobre você, ele vai fazer uma mudança dentro de você. O contrário disso é, se você pecou, o Espírito Santo vai se afastar de você. Você vai ficar sem o Espírito Santo na sua vida. E quando você não voltar no joelho, não pedir perdão ao Senhor, não se arrepender, dizer, eu não vou mais praticar isso. Aí, se você não fizer isso, e você chegar a morrer, é sério isso, viu? Se você chegar a morrer, seu Espírito Santo, você não vai entrar no reino do céu. O Espírito Santo é aquele que testifica de você com Jesus, de você com o Pai. Caso contrário, se você morrer sem o Espírito Santo, você não vai entrar no céu. O Espírito Santo é o selo de Deus na sua vida. Aquele que blasfemar contra o Espírito Santo não tem perdão. O que é blasfemar contra o Espírito Santo, irmã? É aquilo que está trabalhando, o Espírito Santo está trabalhando, está falando para você, e você está dizendo que é Satanás, que é o diabo. Irmãos, cuidado, não fale isso, não julgue. Se o Espírito Santo está trabalhando, dê lugar. Se o Espírito Santo está trabalhando, fique em silêncio. Porque a gente tem que ler a Bíblia e tem que conhecer mais a mente de Deus, a palavra de Deus, a vontade de Deus nas nossas vidas. Que Deus possa abençoar cada um de vocês, viu? Que vocês possam guardar essa palavrinha no seu coração, que sua irmã Marinal, eu sou sua irmã, sou sua amiga, e eu estou lhe dando um conselho sábio. Ouça a palavra de Deus, guarde, dê crédito. Porque aquele que não deu crédito à palavra de Deus é que vai ficar para a grande tribulação aqui na terra. Jesus Cristo vai vir, vai arrebatar sua noiva. O dia e a hora ninguém sabe, nem eu, nem você, nem os anjos do céu. Mas ele sabe e o Pai sabe. E a Bíblia diz que toda autoridade foi dada a ele. Agora, se você sabe a verdade, você está escondendo a verdade, você está querendo dizer que você não conhece a verdade, tenha cuidado. A Bíblia diz que conhecereis a verdade vos libertará. Mas se você der lugar, se você obedecer. Porque aquela que sabe que não pode cortar cabelo e está cortando cabelo, está em pecado.
Aquela que sabe que não pode usar roupa curta e está usando roupa curta, é pecado. Aquela que pode estar usando batom, está usando, furando suas orelhas, se enchendo, indo para as baladas, é pecado. Aquela que está se prostituindo, é pecado. Aquele que está matando, está roubando, é pecado. Aquele que está fazendo as obras da carne, é pecado. Então, tudo aquilo que é pecado, o Espírito Santo está longe dessa vida. O Espírito Santo não habita em corpo imundo. A toda alma que pecar morrerá. A Bíblia diz que a gente não pode andar em pecado. O pecado não é costume de cristão. O cristão não pode fazer do pecado um costume. Se você pecou, você tem um advogado no céu que chama Jesus Cristo. Você entra no seu quarto, dobre o seu joelho e peça a perdão. Não fique pecando. Não faça do pecado um costume na sua vida. O pecado é morte. O aguilhão da morte é o pecado. Viu? O cristão não pode viver pecando. Que Deus abençoe. Dê uma boa noite. A paz do Senhor Jesus Cristo e a consolação dos santos para todos vocês.